Como de conhecimento de todos, principalmente a você que acompanha o Área Militar e o novo canal Analytics aqui no YouTube e também as nossas redes sociais, o principal líder do grupo terrorista Hezbollah, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque de alta precisão sob responsabilidade de Israel, coordenado pela Força Aérea Israelense, que despejou ao menos 80 bombas com kits JEIDAM, com kits de alta precisão, baseados em navegação de GPS, contra os subúrbios e os edifícios ao sul de Beirute, onde estava localizado o líder Nasrallah, numa região que era conhecida como quartel-general do líder Nasrallah. E essas bombas, que são conhecidas como bombas GBU, que são manipuladas por Israel, foram lançadas pelos caças de combate F-15I modificados e especialmente preparados para Israel realizar esse tipo de combate. E essas bombas que foram convertidas de bombas burras ou bombas de gravidade receberam esses kits JEIDAM, que passaram a ter uma força de planeio muito maior, podendo estender o seu alcance até 28 quilômetros de distância, não precisando dos caças israelenses ficarem sob o alvo ou ficarem próximo ao alvo, sob risco de um ataque. E sem dúvida que este foi o maior ataque massivo lançado por Israel desde que o Hezbollah começou a atacar em outubro do ano passado o povo israelense em defesa aos terroristas do Hamas em Gaza, que também começaram a atacar o Estado de Israel em um plano ambicioso e irreparável contra diversos locais de Israel, matando civis inocentes, tirando a vida de bebês, de idosos, capturando mais de 300 pessoas que ficaram reféns e estão ainda até hoje nas mãos dos terroristas. E é claro que esses indivíduos, parte já foram mortos, mas ainda o Hamas utiliza esses reféns como tentativa de manipular uma negociação e assim diminuir as hostilidades e assim diminuir as ações israelenses contra esses redutos terroristas, mas que Israel jurou prosseguir e ir até o final para erradicar esses terroristas, como agora está acontecendo no Líbano contra o Hezbollah. Vale dizer que ambos os grupos são totalmente diferentes no seu eixo, nos seus aspectos religiosos, mas mesmo assim o Hezbollah, que é um grupo xiita, comprou essas dores dos sunitas do Hamas sob a forte liderança e apoio, sem dúvida, dos iranianos liderados pelo Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo religioso do país. Então, de acordo com informações do próprio New York Times, a inteligência israelense já estava rastreando o Nasrallah ativamente há um bom tempo, por diversos meses, só que chegou no momento em que Nasrallah ele poderia mudar o seu posto de comando e de controle, os seus esconderijos, e que ficaria ainda mais difícil de Israel identificar esse local próprio de esconderijo, de um bunker próprio dele, e que poderia prejudicar ainda mais a tentativa de erradicar tanto a espinha dorsal do grupo terrorista Hezbollah, como também a quebra tanto de comando, tanto de liderança, quanto também do eixo de informações entre os soldados terroristas do Hezbollah. Então era preciso agir de forma muito rápida, agir de forma precisa neste momento contra Nasrallah. Então, se Israel não tivesse reagido a tempo no início da noite de sexta-feira contra esse reduto desse terrorista, e assim poderia perder essa possibilidade de encerrar esse conflito, esses ataques contra Israel. Então, essa ordem ela foi emitida pelo comando israelense através de uma ordem e através de autorização de Benjamin Netanyahu, ainda em sua viagem até os Estados Unidos, que logo que ficou sabendo de todos esses movimentos, após a sua ordem, ele cancelou todas as visitas de Estado que deveriam ser realizadas nos Estados Unidos e voou novamente de volta para Israel através do seu avião presidencial Zion Wing. Por que então essa morte, a eliminação de Hassan Nasrallah representa uma mudança de fato no Oriente Médio a partir de agora?
Nasrallah era muito próximo e até um amigo íntimo do Ayatollah, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o maior representante, sem dúvida, das atividades terroristas contra Israel. Isso porque o Irã ele não podia e ele não pode atacar diretamente Israel sob risco de um grande colapso, de um grande confronto regional entre Irã e Israel e outras nações ali presentes como grupos de procuração e que causaria a extinção do próprio país Irã. E como que fica agora a situação no Oriente Médio? E será que iniciará de fato uma guerra total, uma guerra regional na região? E uma guerra generalizada em todo o Oriente Médio não vai ser bom para ninguém, nem para Israel, nem para o Irã, nem para os grupos de procuração, as nações ali presentes, e nem para o mundo, nem para a Rússia, China e nem para os Estados Unidos. Ainda mais para os Estados Unidos, que vem sofrendo aí com esse processo eleitoral, vem sofrendo também com o processo de aumento dos preços dos últimos anos e nos últimos meses por conta da guerra na Ucrânia e também porque os Estados Unidos fomentam com armas e dinheiro tanto Israel quanto a Ucrânia. E vale lembrar que o Golfo Pérsico representa 30% de todo o comércio, as transferências, a exportação de recursos energéticos como petróleo, gás, entre outros derivados. E o que isso pode ocasionar um colapso regional, um colapso mundial da economia e também do fornecimento de recursos energéticos a todo mundo, sofrendo ali uma escalada da situação econômica mundial e principalmente com a redução da oferta de produtos como como os derivados do petróleo. Então, existem alguns elementos que eu estudei, analisei, que podem ocasionar realmente para uma guerra total, um colapso no Oriente Médio. O primeiro deles é a extinção de todos os principais comandantes e lideranças do grupo terrorista Hezbollah em todos os seus setores possíveis no Líbano. Como Israel até mesmo publicou um organograma de forma hierárquica, mostrando todos os líderes mortos nos últimos ataques, nas últimas semanas e nos últimos meses. Isso mostra que atualmente o Hezbollah não possui comandante neste momento. E como tal, que não possui um comandante, entra o segundo elemento que pode ocasionar de fato uma guerra regional. O primo de Hassan Nasrallah, Hashim Safi al-Din, será o novo secretário-geral do grupo terrorista. E essa medida ainda não foi tomada de forma oficial, formalmente, mas se trata da herança e também hierarquia já conhecida do grupo e até mesmo por esses membros e pelas mídias libanesas que vêm já noticiando essa possibilidade. Então, como tal, como primo direto e como uma liderança também respeitada pelos soldados, muito provavelmente vai querer uma retaliação forte contra Israel. E o terceiro elemento principal aqui que eu vejo, sem dúvida, os meios de comunicação da Força Quds, que é uma força de elite do Corpo da Guarda Revolucionária, do Exército das Forças Armadas do Irã, confirmaram que o general Abbas Nilforoushan, vice de fato da Força Elite, da Força Quds do Irã, e grupos de oficiais, como comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, incluindo o brigadeiro-general Abbas Nilforoushan, como havia dito, o vice-comandante de operações do Corpo da Guarda Revolucionária, bem como o comandante interino das operações da Força Quds na Síria e no próprio Líbano, foram também mortos nesse ataque que mirou o bunker secreto de Hassan Nasrallah. Isso significa que diretamente o Irã estava planejando diversos ataques, estava planejando diversas estratégias contra Israel, estava fomentando o tempo todo esta guerra. Então não há mais desculpas do Irã. O Irã, sem dúvida, estava fomentando esses terroristas, estava ajudando nos ataques contra Israel. E por que então, se o Irã não participa de nenhum evento deste? Porque esses militares de alto escalão do Irã estavam fazendo juntos ali de Nasrallah, dentro de um bunker secreto que protege de ataques? Não faz muito sentido. Então todas essas narrativas que vão ser criadas, dizendo que Israel é isso, Israel é aquilo, e que o Irã não tem nada a ver com isso, é pura
narrativa de quem quer proteger os terroristas, inclusive aqui políticos do Brasil que defendem esses terroristas. Então, sem dúvida, com essas baixas, o Irã tem em mãos agora a decisão de iniciar retaliações de fato e tão desejadas contra o povo israelense, mas sabe que isso deve custar muito caro para o seu futuro e também para a própria liderança dos ayatollahs, que podem desaparecer do mapa com ataques de Israel e propriamente dos Estados Unidos. Isso porque, caso o pessoal militar e bases americanas sejam atacadas pelos grupos de procuração financiados pelo Irã, por exemplo, na Síria e no Iraque, os Estados Unidos devem reagir e também bombardear as posições mais importantes e estratégicas das Forças Armadas do Irã na sua região. Espero que tenham gostado deste vídeo de análise sobre os principais pontos após a eliminação de Hassan Nasrallah, o que pode acontecer de fato com o Oriente Médio nesse momento. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença, te espero no próximo vídeo aqui no canal.